E aí, como é que vocês estão na correção? A gente já passou por 2 competências, então vamos para a terceira. A gente já passou pelo registro formal, a gente já passou pela coerência temática, agora a gente vai para tipologia textual. E o que é isso? O gênero, certo? Nós vamos trabalhar com o gênero, mas é importante eu ressaltar aqui antes da gente começar por que essa sistemática da gente corrigir primeiro uma competência, depois outra competência, depois outra, de todos os alunos ao mesmo tempo, para a gente não misturar o que é que a gente quer analisar e a gente ter aquele olhar focado, porque muitas vezes o nosso aluno ele tem uma criatividade riquíssima e ele dentro do tema ele sabe desenvolver dentro de uma narrativa, ele tem aquela questão, né, da organização, do desfecho, do clímax, né? Porém, ele não domina o registro formal, às vezes ele está ainda silábico alfabético, mas se for fazer um texto oral ou com alguém transcrevendo, ele é maravilhoso, né? Então, a gente vai observar essas competências separadamente para que a gente possa trabalhar com o nosso aluno aquilo que ele realmente precisa, ok? Então, neste momento, nós vamos pensar apenas na tipologia. Por isso que é interessante a gente olhar aqui, ó, nessa parte do o que avaliar, porque quando a gente vai falar da tipologia, a gente vai tratar só disso daqui. Tá? A questão ortográfica, a questão do tema ficou para trás, a gente já analisou. Agora a gente vai focar só nestas questões, ok? E quais são essas questões? Então, por exemplo, ó, o estudante pode sim começar a narrativa copiando a situação motivadora. Mas você não falou que cópia não podia lá atrás, na situação de correção? Se eu coloquei cópia, eu já tenho que descartar, nem chego aqui. Porém, o aluno pode querer sim copiar a situação motivadora e dar continuidade a partir dela. Tem aluno que pode fazer isso sim. Tem aluno que pode começar da problemática ali já, né? Ignorar a situação e já começar com uma problemática. Ou então, ele viu a situação, mas ele vai começar de uma outra maneira o texto dele ali. Então, lembrando, ele pode copiar a situação motivadora, desde que o restante que não é cópia, que é de autoria, tenha mais de 5 linhas, tá? Então, e ele pode também apresentar de forma linear ou não, ele pode fazer inversões ali, certo? Então é isso que está em jogo. Aqui, se ele compreendeu a proposta em conformidade com a tipologia prevista, né? Que aqui neste caso é narrativa, no caso do 5º ano é um relato. Ele consegue articular ideias, fatos, as informações. Ele consegue fazer essa articulação, né, pensando no narrador, lembrando que em todas as propostas o narrador é o próprio aluno, então o narrador ele está em primeira pessoa, ele participou ali da situação, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se ele se colocou como narrador, ele conceituou o espaço, ele organizou temporalmente as situações. E quando a gente fala de organizar temporalmente, é situar no tempo, porém não precisa ser linear. Como eu já falei num outro momento, ele pode começar pelo fim, por exemplo, né? Pelo fim não, por um desfecho de uma situação e voltar para explicar como ela aconteceu. Isso vai da criatividade, da intencionalidade do aluno, ok? Então aqui a compreensão da proposta em relação aos elementos que constituem uma narrativa. Não pode faltar o narrador, o espaço, o tempo e os personagens, tá? Então esses 4 itens que os personagens que praticam a ação, né? Eles têm que estar presentes numa narrativa ou num relato, ok? O enredo, né? Como a gente falava antes, tem que ter um começo, meio e fim. Mas a gente tem uma situação inicial, a gente tem um conflito, a gente tem o ponto ápice, né? O clímax, o desenvolvimento ali que chega num clímax e a gente tem que ter um desfecho, certo? Tem que ter uma solução
para aquilo ali. Então, isso está caracterizado na escrita do meu aluno. E outra coisa é a relação lógica, né? Tem que ter uma relação lógica com a complicação, com o desfecho. Eu não posso trazer uma complicação e fazer um desfecho totalmente diferente que não tinha nada a ver com aquilo, né? Novamente, pode ser linear ou não, mas tem que ter coerência, né? Uma coisa tem que combinar com a outra, ok? Então vamos para os níveis. A gente vai ter aqui novamente nível 1, 2, 3, 4, 5, que correspondem no gabarito, respectivamente, as letras A, B, C, D e E, ok? Lembrando que o nível 1 é o nível mais superficial e o nível 5 é o nível mais profundo, mais adequado. Quanto mais subindo, mais adequado fica, ok? Então aqui, em relação ao tipo do texto, ao gênero do texto, nós temos o nível 1, quando o estudante apenas enumera, ele colocou ali os personagens, ele construiu, né, o tempo, ele tem o foco narrativo, ok, mas só enumerado, ele não desenvolveu aquilo, né, tem a presença, porém ele enumera, ele descreve os elementos, vamos colocar assim, né, é uma descrição dos elementos que compõem ali a cena, tá? Ou ele mistura tipologias, que ele pode começar, por exemplo, com uma narrativa, tanto que ele tá aí, né, para ser corrigido, porque senão ele estaria lá na situação de correção, como letra F, G, H, I, que é a que não corresponde à tipologia, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ser nível 1, ele tem as características de narrativa, mas ele mistura ao longo do texto, ele mistura com outros textos, tá? Com outros tipos. O 2, ele elabora razoavelmente uma narrativa, mas ele tem dificuldade na organização das ideias, tá? Tanto do enredo quanto do foco narrativo. Lembrando que o narrador é participante, é ele mesmo, tem que ser em primeira pessoa, né? Quando ele fala dele, ele tem que contar. Quando ele fala do outro, ele coloca, né, na terceira pessoa. Mas quando ele tá falando da ação dele, ali, ele participa ali da situação, ele tem que colocar em primeira pessoa. Ele vai ser nível 3, tá? Se ele elaborou bem a narrativa, ele desenvolveu, porém teve pouca plausibilidade ali, né? Ele teve uma dificuldade em desenvolver o enredo, ficou uma outra coisa assim a desejar, né? Ele pode ter colocado lá os personagens, o foco narrativo ok, ele falou, né, dessa questão dos elementos muito bem, porém na hora de desenvolver mesmo a ideia, ele deu uma deslizadinha ali, não soube desenvolver com profundidade. Então ele é nível 3, letra C, ok? No gabarito. E o 4, ele conseguiu elaborar bem uma narrativa, tem organização dos elementos, tem um enredo legal, porém tem ausência ou de um elemento ou de alguma coisa, alguma parte do enredo. Então, por exemplo, ele fez muito bem, mas a gente não sabe em que espaço estava, né, o texto do aluno. Um dos elementos ficou de fora. Ou o tempo, ou o espaço, ou uma caracterização ali de personagem, ou foco narrativo, ou então ficou sem desfecho a história, né, ficou rasa ali. Um dos elementos ficou de fora, mas apenas um dos elementos ficou de fora, tá? Porque se ficou mais algum elemento de fora, aí ele vai ser 3. Então, para ser nível 4, um dos elementos ficou de fora. Nível 5, não preciso nem falar, né, gente? Aquele texto perfeitinho que você encontra tudo, todos os elementos. Narrador, foco narrativo, tempo, espaço, personagens, o início ali da narração, um elemento complicador, o clímax e um desfecho. Muito bem organizado, ok? E tudo de forma, né, com a autoria dele mesmo, certo? Então essa é a competência 3, tipologia textual. Ok? E agora a gente vai seguir para a 4ª competência no próximo vídeo.